Olá, gente, que alegria! Mais um episódio, 12º episódio do podcast Conexão 3D Negócios em Movimento. Mais um dia aqui com mais um convidado brilhante. Estou aqui com a minha sócia, Dani Silveira. Se apresenta, Dani. Olá, tudo bem? Eu sou a Dani Silveira, sou consultora de moda, de imagem e estilo, formada em moda. E é um prazer estar aqui e receber essa pessoa tão maravilhosa, incrível, tão sábia, que nos vai falar um monte de coisas boas aí que a gente vai aprender também com você, Sérgio. Maravilhoso. E queremos apresentar o Fábio Bezerra. Por favor, Fábio, se apresente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fábio Pestana Bezerra, sou gestor de investimentos, professor e empresário. E vai ser um prazer, é uma honra estar com vocês. Obrigado. Muito Luciana, bom. obrigado, Dani. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cada convidado que vem vai abrilhantando e a gente sempre sente que é mais uma peça do quebra-cabeça, como se fosse um tapete que de um lado do avesso você não entende aquele mosaico todo, mas depois que você vira, você fala, essa pessoa se encaixa aqui, esse profissional se encaixa aqui, esse mestre se encaixa aqui, esse empresário. E nós vamos ganhando muito conhecimento. Então, muito obrigado mais uma vez. Para a gente começar, o pessoal mandou várias perguntas e nós gostaríamos de saber como que você começou a mergulhar no mundo da gestão financeira, na área de investimentos, e quais as primeiras dores que você sentiu nesse negócio? Bem, uma pergunta interessante, né? Eu comecei a trabalhar com investimentos muito cedo. Meu pai era empresário, então eu tinha 14 anos de idade, meu pai trabalhava muito, chegou um momento que ele preferiu, olha filho, eu prefiro você trabalhando comigo do que você na rua, brincando ou solto, sem ter essa convivência. E eu comecei a trabalhar com meu pai, fazendo coisas pequenas e tal, mas cheguei até a fazer coisas engraçadas, né? Então eu me divertia com isso. A rotina, a vida do empresário fez parte da minha história. E meu pai teve uma empresa que fechou, que faliu. Ele lutou bravamente até o fim, tudo mais, mas eu vi as dores disso. E aí a minha primeira dor foi essa, porque eu fui vendo como que empreender em cenários difíceis exige força, exige planejamento, e o que o empresário tinha que fazer para dar certo, porque foi uma dor pessoal. Eu fui trabalhar depois disso em consultoria financeira, com empresários em situações de reestruturação financeira, e comecei minha jornada assim. Dali eu fui para a área de investimentos, pessoa física, depois institucionais, fundos de investimento, que é o que eu trabalho aí há um bom tempo nessa área. E essa é uma das dores. A outra dor muito forte que eu tive no mercado vem em decorrência da primeira. Porque na minha área tem várias outras subprofissões dentro da área de investimento. Tem o vendedor, que é o broker, todo mundo conhece, tem o consultor de investimentos, e o gestor de investimentos, de certa forma, é visto como uma profissão muito elitizada, porque é o gerenciamento de grandes fundos e tal, e tem poucas pessoas realmente capacitadas no Brasil. O meu desafio foi vir de uma história humilde estar nessa área. Sim. Então foi o grande desafio que eu tive profissionalmente. Muito bem. Quando fala fundo de investimento, para o pessoal que é leigo, como que você explicaria o que é um fundo de investimento? A gente conversou um pouco aqui, antes de começar a conversa, e a gente já sabe. Mas para a pessoa que é leiga e está assistindo esse podcast agora, o que é um fundo de investimento? Bem, você tem as empresas, que elas são uma entidade própria. A entidade própria, ela tem os próprios bens delas, que são os ativos, e as dívidas, as obrigações dela. São obrigações, não necessariamente dívidas, que é o passivo dela. Um fundo de investimento tem a mesma coisa, só que ele permite que as pessoas invistam nele, não necessariamente sendo um empresário. Muitas vezes ele vai estar abrigando famílias, family office, outros fundos de investimento grandes, até internacionais, que investem ali para que seja aplicado dentro de uma empresa, dentro do setor de crédito, dentro do setor imobiliário. E aí tem várias nuances, né? Eu trabalho mais com ativos alternativos, que são a visualização e a busca de oportunidades para o empresário que está na economia real. Mas também trabalho com o empresário que está, vamos dizer assim, no grande capitalismo, que são as grandes empresas que já são fortalecidas,
que já têm um capital internacional grande, que já são abertas. Isso é o que traz, normalmente, uma certa solidez financeira para as pessoas. É eu investir em renda fixa, Investimento da bolsa? investimento da bolsa, investimentos líquidos. E os investimentos ilíquidos, o imóvel que você compra, a empresa que você faz, ela vai compor o seu patrimônio, mas ambos vão equilibrar o risco. Investir na economia real é investir onde nós estamos todos dependentes do emprego, dependentes de inflação, dependendo de outros fatores econômicos que não têm a mesma relação que uma Vale do Rio Doce, que uma Petrobras, que uma grande empresa, nem a dívida, nem o equity delas, né, que é a ação. Tá. A gente faz uma pergunta e vai abrindo as janelas de Windows, aí eu vou vindo com outras. Mas eu vou tentar sempre desmistificar para aquela pessoa que é o leigo, para buscar o entendimento. Até peço perdão pela minha rouquidão, peço perdão ao pessoal que está assistindo também, mas um pouquinho de gripe que já muda tudo a voz, né? Mas estamos aqui. Uma empreendedora, um empreendedor que monta um negócio, que trabalha sozinho, essa pessoa ela não tem ainda uma empresa que pode ser vendida. Já ouvi essa história. Pergunta pessoal agora. E aí, porque enquanto você não, se o trabalho depender de você estar ali, você não tem um negócio para vender, não é isso? É muito interessante empreender no Brasil. E eu falei que essa foi uma das minhas primeiras dores, né? As dores. Eu vi meu pai, a minha família, a minha história familiar é muito cheia disso, Luciana. Então, existe o empresário que a empresa é, na verdade, o emprego dele. Eu prego, eu empresário. Eu empresário, eu vendo a minha consultoria, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Qual que é a questão aí? É a forma de pensar, a forma que você faz o planejamento. Henry Ford tem uma frase que é o seguinte: quer você pense que você consegue, quer você pense que você não consegue, você está certo. E aí onde é que a gente direciona isso? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Quando você cria uma empresa para ter um modelo de negócios que não vai ser seu, não importa em que ponto que ela esteja, se ela já está gerando um grande faturamento ou se ela está iniciando, você vai passar a analisar as suas obrigações e os seus direitos, como a gente estava falando anteriormente, de uma forma mais racional, de uma forma otimizada. Esse é um dos trabalhos que eu faço. Eu busco olhar ali para o empresário e dizer, olha, aqui a gente vai precisar de outra solução. Não adianta só você gerar receita se você está com uma dívida que está te consumindo demais. O seu problema não é trabalho, você trabalha muito. Sua empresa trabalha muito, seu comercial trabalha. Seu problema é que você está sem capital. Então, algumas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de ter um empresário que vai ir para a bolsa, que vai captar dinheiro, que vai crescer, ele tem uma tese, ele tem um business plan, né, um plano de negócios por trás. Esse plano de negócios fala para o empresário o seguinte: mesmo que eu não tenha uma empresa com alto faturamento, eu tenho essas condições que eu quero fazer. E aí você vai monitorar também os desafios que você tem, desafios econômicos, de coisas que não dependem da gente, né? O Brasil hoje em dia está, né? O controle é um erro. Tá. Porque a gente não tem. O que a gente consegue ter é algumas estratégias para lidar com isso. Então, o empresário achar que tem controle é uma vulnerabilidade, é uma ilusão muito grande, porque depende de como as coisas... E também o dinheiro só muda de mãos. Eu gosto sempre de falar, eu já ouvi essa, eu estou repetindo uma frase aí de um guru do marketing, mas que fez tanto sentido para mim que eu falo, gente, o dinheiro ele sempre vai existir. O que vai acontecer é que ele vai trocando de mãos. Agora ele está mais na mão assim, depois... Então, se você vai se adaptando ao mercado, claro que não dá para você fugir do foco daquilo que você faz, mas se você vai se adaptando ao mercado, você também vai conseguindo sobreviver como empresária e crescendo. Mas a minha pergunta foi porque, antes da gente começar aqui a entrevista, você estava falando que você analisa a empresa para ver se a empresa, se ela está no ponto de virar um fundo de investimento, não ir buscar captar fundo de investimento, mas levar, eu esqueci o termo agora, para concluir a... Então, tem vários... O fundo de investimento é um veículo de investimento.
Tem um caso, Luciana, que a empresa vai ser vendida para um fundo de investimento em participações. Tem um caso que a empresa consegue abrir um próprio fundo dela de crédito. No lugar dela ficar pegando dinheiro emprestado fora, ela abre um fundo. As pessoas deixam de ser credores, passam a ser investidores. E muitas vezes ela vende o que ela já tem no balanço dela. O balanço é, por exemplo, as vendas que ela já fez, mas ainda não recebeu. Às vezes a marca começa a valer. A marca, algum direito, algum contrato que ela tem, algum produto que ela vai fornecer. No lugar dela ir pedir dinheiro emprestado, ela abre um veículo de investimento, um fundo, que os investidores investem ali e ela oferece aquele serviço, aquele bem para esse fundo. Eu trabalhei na Natura na época que eles abriram capital, então eu lembro bem dessa transição. É que é gigante a empresa, né? E depois, quando a gente vem para nosso negócio... mas é a história que eu falei do mosaico, né? Que a gente vai... Deixa a Dani fazer a pergunta dela, porque... Imagina, fica tranquila. Fábio, quais foram os tropeços mais comuns que você viu? Pequenos empresários da área vão tentar investir ou não investir. E como a gente pode evitar essas armadilhas? Perfeito, Dani. Vai um pouco no que a gente estava falando aqui com a Luciana. O primeiro problema do empresário é o controle. Só que o controle gera expectativa. Ele acha que ele sabe, que ele vai dizer quanto é que vai ser o faturamento dele. Ele acha que sabe o que ele vai fazer, quando, na verdade, ele só sabe quais esforços ele vai ter. E aí ele vai fazendo as coisas de última hora. Ele não tem planejamento. Qual que é a grande ferida do empresário? É o fluxo de caixa. É o dinheiro para pagar aquela conta naquele dia. Pagar os funcionários dia 20. Pagar os funcionários no dia 20. Então, às vezes, não é vender, não é ter como ter uma organização prática bacana, racional. E a figura do empresário, o homem empresário, a mulher empresária também, acaba acumulando muita função. Nossa. E aí ele passa a fazer tudo de qualquer jeito. Porque ele tem que fazer o financeiro, ele tem que fazer... Então, o empresário tem um grande desafio de confiar esse controle, delegar, e achar uma forma que ele não fique no operacional. Que lide com os problemas de outra forma. Não ficar no operacional. Não ficar no operacional, não deixar... Pensa num empresário que ele faz o comercial. Ele é muito bom naquilo. Ele é tão bom que a empresa dele não consegue crescer, porque todo mundo precisa conversar com ele, porque todas as pessoas são amigos deles, os clientes. O cliente fala que não vai pagar, é amigo dele, já complicou. Então, o empresário, ele já tem o desafio de crédito, que dinheiro é caro no Brasil, porque nossos juros é caro. Já tem o desafio de concorrer com grandes marcas, né? Então, todos nós estamos defendendo o nosso valor. Quando a gente é pequeno, médio empresário, a gente está defendendo o nosso valor. E a gente precisa de especialistas. Acho que esse é o grande desafio. Eu super concordo. Inclusive, teve um evento que a gente foi, o Ricardo, da Ricardo Eletron. Não sei se você lembra. Ele disse assim, que depois que ele saiu do operacional, ele tinha muita dificuldade de delegar. Ele não confiava. Ele falava, nossa, mas uma pessoa vai sentar lá na minha cadeira. Nem vai fazer o quê? Já começava por aí, né? Ele falou que ele tinha ciúmes, que ele tinha essa dificuldade. Depois, quando ele começou a delegar tudo, aí deu um boom. Foi onde que a Ricardo Eletro, ele começou a expandir. E aí, a gente vê que eu tenho essa dificuldade de delegar. Eu falo que eu, como empreendedora, né, a gente quer sempre estar à frente. Isso é uma dificuldade que eu acho que 95% assim, os grandes empresários, desde os pequenos aos grandes, né? Acho que tem essa dificuldade mesmo. E a gente fez uma entrevista aqui com a Elaine Lima e o tema dela era do caos ao lucro. E aí eu falei, Elaine, nossa, seu tema é um tema importantíssimo, a gente precisa muito dessa sabedoria, não vejo a hora de a gente fazer seu podcast. E ela falou que o empreendedor brasileiro, ele não é orientado desde cedo a ser empreendedor. Então, começa por necessidade. Eu falei, gente, é verdade. Só passando um filme na minha cabeça. A gente tem o Sebrae, mas até o empresário, o empreendedor chegar no Sebrae, muita água passou por debaixo da ponte, a cada 5 anos, 80% quebram.
E aí, depois que chega aí, a conversa com ela foi muito legal, porque ela fala, depois que a pessoa já está com a estrutura de vendas acontecendo, ela consegue controlar e arrumar os impostos. Ao ponto, até pode ser uma boa conexão para você, ela, ao ponto de ela ter conseguido fazer um pet shop e retornar com 140 mil reais de imposto que pagou a mais. Como é que paga 140 mil de imposto a mais, né? Ela conseguiu retroagir 5 anos e era imposto que já era retido lá no começo, na primeira transação, que eles não precisavam ter pago. Então, quando você tem uma gestão de contabilidade estratégica, a coisa começa a melhorar também. Uma outra visão que eu tenho, assim, o Sebrae ajuda muito na questão do Empretec, né? Eu sou louca para fazer nós vamos ter que fazer o Empretec. E acho que vai ser janeiro. Porque ele ajuda o empreendedor a sair do operacional e ver o negócio de cima. E normalmente, como empreendedores, você acaba ficando muito nessa questão do operacional e toda essa problemática que você falou, a gente muitas vezes vive. Então, e o brasileiro não tem orientação para desde cedo. A gente deveria ter aula na infância de como ser empreendedor mirim. A gente vê coisas no Instagram que é de cair o queixo, assim, crianças que já sabem investir até na bolsa. Eu já vi criança vendendo paçoquinha no Farol e o rapaz entrevistando ele. Quanto que você vende? Eu vendo tanto. E você gasta esse dinheiro tudo com o quê? Eu faço investimento na bolsa. O quê? Mas você investe mesmo, investe. Fala alguns investimentos aí que você faz. Ele falou 10 investimentos. Ele falou, você tem lucro em todos, cara, né? Ele falou, não, 3 eu tive prejuízo, mas os outros 7 eu tive... Foi explicando um por um. Eu falei, olha isso, que coisa linda. Então, é o que a gente estava falando no começo. O brasileiro, ele é muito esforçado, muito guerreiro, muito talentoso, muito alegre. Nosso país é um país que, sabe, a gente tem riquezas... Era para nós sermos o primeiro do mundo, né? Nós temos riqueza para ser primeiro do mundo. E aí, quando você vem trazendo tudo isso, são vários filmes que vai passando na nossa mente, e eu já vou emendar na próxima pergunta aqui. Com a concorrência forte, né, no Brasil, e o caixa sempre na ponta do lápis do empreendedor, como que o empresário pode usar o capital, não só para guardar dinheiro, mas também para impulsionar o próprio negócio? Aí entra aquela questão, dinheiro não aceita desaforo. É muito bom se você puder guardar dinheiro. Quando você tem um caixa a mais, você tem uma sobrevida em qualquer situação. E você também tem mais capital, mais poder para investir nas coisas que você realmente quer fazer e ver que são boas oportunidades. Então, a primeira questão é planejamento. Depois, eu vou ligar com o que você estava falando um pouco antes. A visão de negócio por cima, que é o que a gente vai chamar de valuation, ver os valores do seu negócio. Por isso. Com a valuation, que é os valores do seu negócio, a gente olha o quê? Riscos e oportunidades. E busca melhores negociações para suas obrigações e melhores investimentos para o seu negócio. Por que investimentos? Porque algumas vezes você está correndo muito risco na economia real. Você ter um caixa investido em capital, em bolsa, em renda fixa, em outros ativos, até na sua própria empresa, mas de outras formas, em crédito, tudo mais, não vão acabar com o seu risco, mas eles vão balancear. Eles vão criar proteções ao seu redor. E a parte da dívida, que a gente também vê na valuation, faz parte da empresa, tudo que ela tem de bom e de ruim. A gente busca negociar. Porque o empresário, o que ele faz? Ele entra numa dívida que é natural, ele fica desesperado com aquela dívida. Aí ele renegocia aquela dívida. E aí ele vai pagar aquela dívida, paga um pouco, não consegue pagar, e aí vai virando uma bola de neve. E ele não sabe mais o que é prioridade para o dinheiro dele. O desaforo chegou. Ele não sabe mais o que é prioridade, o desaforo chegou. É um ciclo negativo. E como às vezes a gente tem um ciclo negativo, e a gente precisa de ação. A gente precisa investir com ação. Qual que é o investimento correto? Ele vai pegar aquele dinheiro, vai pensar friamente e vai falar assim, o que eu preciso para minha empresa rodar? É matéria-prima? Então ele vai ter que chegar para aquela dívida e falar, depois eu falo com você. Agora não vai dar para negociar. Que é um pouco do trabalho que... Eu sou professor, mas eu tenho uma empresa de consultoria. Por favor. E tem algumas outras empresas que fazem isso. É um pouco do trabalho que eu faço com as dívidas da pessoa. Eu falo assim, você não vai atender, deixa que eu atendo, deixa que eu converso, porque a gente vai ter que ter dinheiro para pagar.
Então a gente chega para o devedor e fala assim, eu quero te pagar. Mas para te pagar eu preciso ter dinheiro, posso? É. Ou você quer que não, que eu quebre? Excelente isso. Então é uma dor muito grande do empresário isso. Muito empresário quebra e tem várias repercussões. E os investimentos também. Às vezes ele investe em coisas que ele não precisava e deixa de investir no que ele precisava. E a valuation vai trazer essa visão. Falta de visão. Você precisa de marketing, você precisa de sócio, você precisa de outra coisa. Porque se você, a Luciana e a Dani, têm uma ideia em comum, por isso que vocês são sócias. Agora, se vocês têm uma ideia em comum e não sabem, têm um risco em comum, têm ganhos em comum e não sabem, como é que você vai saber? Traduzindo isso numa valuation e vendo ali, ó, as dificuldades que a Dani e a Luciana vão ter são essas. Ela vai captar capital de tal forma. Então, às vezes, você precisa de um CCB, você precisa de uma debênture, a empresa precisa de um empréstimo melhor elaborado, ou precisa de um outro veículo, um sócio que entre ali e fale, ó, gostei de vocês, acredito em vocês, vou colocar um dinheiro ali para ver o que vai virar para você investir no que estava faltando em marketing, nisso, aqui, e a roda gira. Ah, sim. Então, esse é o ponto, é achar a forma para a roda girar e não ficar brigando, empurrando a carroça com a roda quadrada. Nossa, questão de juros caros, quero fazer um comentário. Outro comentário, o que era agora? Sobre essa questão do brasileiro não ter incentivo. A maioria dos empregos no Brasil são gerados pelos empreendedores, não são as grandes empresas que geram a maioria dos empregos. Então, olha a equação, né? 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Eu já tive uma empresa que quebrou, eu fiz parte dessa dor, eu conheço. E trabalhando de domingo a domingo, e olha, enfim, mas foi um maravilhoso aprendizado. Então, 80% das empresas quebram nos 5 primeiros anos e são os empreendedores que geram a grande maior quantidade de empregos no Brasil. Por que esse grupo não tem incentivo? É daí que nasceu Conexão 3D. Isso que eu fico encantada, porque nasceu do coração de Deus, que vai ser um evento presencial, estou até com a camiseta aqui, aproveitando para comentar um pouco. E aí, do evento presencial é que nasceu o podcast, porque a gente sente essa dor e sente que é cada empreendedor num canto. Até que são os pequenos, até que tem uma hora que cresce um pouco, já sai lá para simples, começa a ter um faturamento mais expressivo, já começa a ter funcionário, começa a ter problema de gestão. Então, a gente quer aproximar. Muitas pessoas têm dificuldade com marketing digital, então a gente quer aproximar as pessoas para que essa dor ela seja diminuída, porque só de você estar junto tem 70% mais de força, né? É porque os gansos voam em V, adoro essa parábola. Então, uma coisa é esse ponto. A outra coisa, que eu fico indignada, né, que não temos incentivo, mas que bom, essas conversas são boas para trazer à tona o tipo de dificuldade que a gente pode pensar em coisas para acelerar os negócios das pessoas, né? Então, tudo isso que passa na mente. Agora, a questão de juros caros no Brasil. Tem um colega, faz tempo que não falo com ele, até anos. Ele trabalhou em banco, no Itaú. Então, como eu não estou falando o nome dele, então, sem falar nomes, a gente pode falar, né? Um dia ele me chamou para conversar, ele falou, Lu, vamos conversar, vamos tomar um café. Como está os negócios da sua empresa na época, né? Isso tem uns 10 anos já. Falei, tá difícil, eu não sei como é que vai ser e tal. E eu passando aquelas dores. Ele falou, você sabia que a maioria dos empresários no Brasil faz empréstimo, quebra a empresa e depois monta outra com outro CNPJ? Aí eu olhava para ele assim e falei, não entendi. Ele falou, não, você não precisa quebrar, você pode só... Eu olhava para ele, ele ria, eu olhava para ele e falava, não estava batendo uma coisa, né? Até que uma hora eu entendi o que era. Cheguei em casa, comentei com os meus pais, meu pai fez assim, não faça isso, que você perde a sua alma. Eu falei, não, mas eu só estou comentando, eu jamais pensei em um negócio desse. Mas ele foi gerente do Itaú muitos anos, mais de 15. Agora ele tem a própria empresa dele, enfim. E aí o que ele deu a entender, por que os juros é caro no Brasil? Por causa desse tipo de coisa. Não sei se ficou claro o que eu falei. Ficou claro. Tem vários conceitos interessantes que você abordou, Luciana. Primeiro é que é arriscado emprestar para o empreendedor. Porque, como você falou, de cada 5, 80% vão quebrar, né?
Então, para o investidor, vamos dizer que seja o dinheiro, vamos pensar no dinheiro como uma pessoa. O dinheiro, ele tem medo de entrar ali, porque ele sabe que a chance 80%. 80% de 80 para chance, 20. 80 para 20, porque a maioria não fez uma valuation, a maioria chegou ali, ficou sem dinheiro, teve que pegar uma dívida, não fez um operacional. planejamento. Então, investir na economia real, que a gente fala, é arriscado. Depois que o empreendedor passa certas barreiras, isso já fica bem mais fácil. Porque já tem uma clientela, já tem um faturamento, já tem uma receita. Começa a ser um pouco mais de como ele joga o jogo, né? Mas ainda assim, é muito arriscado. E é arriscado, cada vez mais que o empreendedor cresce, tomar decisões exageradas. Agora, trabalhar o negócio como se fosse uma terceira pessoa, como se fosse algo que você cria para o mundo, é correto. Não algo que você cria para você. Algo até que se falir, tiver uma dívida, a responsabilidade limitada jurídica é isso. Você não trabalha pensando em quebrar uma empresa. Mas é um risco que você vai ter que proteger a sua família, a sua vida e entender que a empresa é empresa, até porque a empresa não é só sua e nem é só por você. Ah, mas você está falando isso, está isentando o empresário da responsabilidade sobre a empresa. Não. Ele tem a responsabilidade de fazer aquilo virar um negócio que não é dele, que seja da sociedade, que ofereça um produto bem-vindo para a sociedade, que tenha uma organização e um propósito e que funcione. Isso é obrigação do empreendedor. Só que isso não quer dizer que seja fácil, que ele vai acertar 100%. Então, de todos esses empresários, você está falando do voo em V e tudo mais, é exatamente isso. É ele ver o que ele pode fazer e o que ele pode pedir para alguém fazer. Porque o problema, muitas vezes, a gente sempre vai ter problemas diferentes, mas sempre vai ter. E soluções a gente tem que buscar. Ou aquelas que a gente sabe, ou aquelas que outros sabem. Que é a coisa do voar em conjunto. Qual que é o erro do empreendedor? É bater ali na mesma tecla. Na mesma tecla. Ele não pensar o que eu posso fazer diferente. Então, muitas vezes o empreendedor pegar uma dívida com juros baratos é o que salva ele. Ele precisava de dinheiro para investir em outras coisas para ele concorrer. Porque ele está concorrendo. Muitas vezes, se ele não tiver o melhor produto com preço bom, bacana, ele vai ter muita dificuldade de oferecer uma solução boa. Isso é interessante, porque quando ele pensa dessa forma, ele não tem condições de pensar numa melhoria. Eu acho que essa questão da consultoria, de tudo, eu acho que é fundamental. Eu vejo que as pessoas que ela vai muito assim, fazendo... Eu já passei por uma empresa onde eu coordenava a produção e eu vi como que morreu aquela empresa, porque eles faziam dessa forma. Eles, não está dando assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. Só que eu acho que ele não tinha, a gente que estava trabalhando lá no operacional, a gente tinha mais visão do que ele. É interessante isso. Eu acho que tem que ter uma visão empresarial e deixar mesmo de fazer operacional, senão ele não consegue. Não funciona. O cérebro da gente é assim, né? Infelizmente. Sim, a gente tem que dar a oportunidade do dinheiro deixar de ser o vilão. Culpa o sempre do dinheiro dinheiro parar de ser quem vai ajudar a gente, ótimo. quem vai ajudar o empreendedor. Sim. A gente tem que dar a oportunidade, olhar lá friamente, porque isso é o que deixa o empresário maluco todo dia. Pagar um incêndio todo dia. Pagar o incêndio. E aí é a ferida do empreendedor. E você, por exemplo, tem uma... de repente você depara com uma empresa assim que ela está falida, o cara está com dívida, tanto física quanto o PJ, está tudo... Né, ele está devendo. Você, como que restaura essa empresa? Você vê que a capacidade da empresa, como que é feito isso? Tem que ver o que a empresa pode gerar de valor para a sociedade. O dinheiro está sempre mudando de mesa.
O problema é o porquê que aquela empresa não está gerando valor. Às vezes é o capital que está caro. Então, ela tem que parar um pouco para buscar um capital barato, um dinheiro que seja parceiro, um dinheiro que seja amigo dela, que seja planejado, que vai ali cobrir o fluxo de caixa dela, seja porque ela fez os investimentos corretos, ou seja porque ela tem os parceiros certos. Mas ela tem que olhar ali, ter dívidas não é o maior problema de uma empresa. Ter dívidas, não ter como pagar, não ter dinheiro para investir, não ter produto para vender. Esse é o problema de uma empresa, não ter um produto bom para vender. Agora, nesse momento que, por exemplo, a Legatum faz, a Legatum vai que é a minha consultoria, sim. Ela vai negociar as dívidas, vai ajudar o empresário nessa negociação. Vai analisar o fluxo de caixa dele que ele não fez. Não faz. Entendeu? E fazer um planejamento que seja correto. E aí vai colocar também, vai chegar lá, vamos pensar na figura do banco agora como banco cobrando o empresário que não deu certo, né? Ele prometeu e por alguma razão não conseguiu. Você vai falar, calma lá. Para fazer esse negócio funcionar, eu preciso dessa organização aqui, você entra aqui. Porque o credor, ele também é parceiro da empresa, ele também está acreditando na empresa. E ele também depende daquilo funcionar. É bom para todo mundo que o negócio dê certo. É bom para todo mundo que o negócio dê certo. Então, você faz toda uma análise e vê o que vai... Faz uma análise e, mediante essa análise, explica. Isso dá para pagar, isso não dá para pagar. Espera mais um pouco, deixa para... Peraí, esse cara está cobrando... Às vezes está cobrando 30% de juros ao mês do empresário, 20%, 15% de juros ao mês. Quer matar a pessoa. A empresa estava indo mal, como ela vai de repente? É possível, tá? Às vezes ela faz uma mudança ali que ela fica com uma receita milagrosa. Mas muitas vezes não. Ter uma valuation para alguém olhar e falar, olha, seu negócio poderia ir por aqui que vai muito bem. É fundamental. Agora, o que eu vejo assim, a pessoa está desse lado. Ela às vezes adquire uma outra dívida que não vai cobrar 20% dela, vai cobrar 1%. Então. Aí ela paga aquela e fala, pô, agora eu não vou mais pagar 20 para você, eu vou pagar 1. 1 eu aceito pagar. 1 por mês. 1,5 eu aceito pagar por mês. Agora isso não. Então, vamos dizer, o empresário trocou uma dívida ruim por uma dívida boa. Ele fez as pazes com o dinheiro. Fez as pazes. Aí realmente a coisa acontece. Sim. Fábio, para quem quer começar a investir, mas não tem uma fortuna, qual o caminho mais seguro e com potencial real de crescimento? E onde começar sem medo de perder tudo e sem sentir um peixe fora d'água? Que legal. A gente, para não se sentir um peixe fora d'água, tem que ter educação. Então, como professor, eu vejo um pouco como esse investimento é importante para os alunos. Tudo que ele não sabe e que ele tem dificuldade na faculdade, por exemplo, depois é uma força que ele está adquirindo, que ele está aprendendo a pensar de uma forma diferente. A educação é um dos maiores investimentos que uma pessoa física pode fazer. É o primeiro. Então, aí você vai sentir que você sabe mais ou menos o que você está fazendo. Tem vários investimentos que são bons para a pessoa ter caixa, pessoa física. Investimentos em tesouro, que está pagando um juros muito alto. O Brasil está com o segundo maior juros do mundo. Em termos reais, altíssimo. Você desconta a inflação, o quanto você recebe de juros mesmo, que é a remuneração pelo seu capital, é muito alto. A Bolsa Brasileira tem 50% de investidores estrangeiros. Por que o brasileiro não compra a própria bolsa dele, que é a Vale do Rio Doce, que é a Petrobras, que são grandes empresas, que é o Itaú? Alguém aqui reclamaria de ser sócio do Itaú? Então, esses são os investimentos em bolsa que uma pessoa física ou uma empresa pode fazer. Agora, para o empresário, ele tem que descobrir qual é o produto correto para o negócio dele. Ele precisa entender qual é o investimento que ele vai fazer no negócio dele que vai melhorar. Às vezes, é como a gente está falando, contratar alguém que vai sentar naquela cadeira para ter ideia que eu não tenho, que seja um sócio, fazendo valuation para trazer um sócio, ou que seja o credor correto, um investidor. E por aí vai. Aí eu vejo do lado do empresário. Agora, o empresário chegou num patamar que ele está com fluxo de caixa. Ele quer investir,
Ele vai investir naquilo que vai trazer certa regularidade para ele. Estou com uma composição de uma NTNB que vai me pagar de 6 meses e outra em 6 meses. Eu sei que esse investimento, o retorno dele, serve para eu cobrir meu caixa aqui quando eu preciso investir, quando eu preciso pagar funcionário, pagar Já dá uma água, tranquilidade, luz, né? o governo, todos os agentes que fazem parte ali da empresa, né? Do negócio. Olha, gente, tá vendo como é cultura vocês participarem aqui do Conexão 3D Negócio e Movimento? Quanta coisa que a gente está aprendendo com o Fábio hoje aqui. E a gente acaba fazendo uma consultoria também, sem querer, mas acaba algumas perguntas vindo também, porque a gente vai tendo a visão, ou a gente já conhece alguém que já passou por uma situação, ou às vezes nós mesmos, né? É que a gente vê, né, que quanta coisa que a gente poderia ter feito e não fez lá atrás. Né? A gente faz a retrospectiva de quando a gente começou, Sim. Né? E aí a gente... Vê os erros, né? Os erros, fala, nossa, existia isso e eu não sabia. Tinha essa chance, tinha essa possibilidade. Exatamente. Esse caminho era melhor que aquele outro e assim sucessivamente. E eu imagino que quantas pessoas estão leigas disso, né? Sim. Quantos empresários? Eu acredito. Precisam desse diagnóstico. Sim. Com certeza. Estão ouvindo agora e pensando, acho que ele está falando comigo, né? Já conheço essa história. Mas é você mesmo, empresário que está ouvindo. Por favor, depois procurem o Fábio, porque não precisa ficar se sentindo peixe fora d'água, né? E você não está sozinho. Né? A dor, ela é real, mas ela é possível de ser resolvida. Né? Com visão. Tem que ter visão estratégica. Por isso que fazer o planejamento antes é importante. Não ficar só no operacional, porque se ficar no operacional vai ficar num redemoinho e ficar o cachorro correndo atrás do rabo. Não tem, é um ciclo sem fim, né? E, Fábio, o conceito de ESG, né, que é ambiental, social e governança, parece algo de empresa grande. Mas como um pequeno ou médio empresário pode integrar as práticas mais conscientes e ainda ver resultado financeiro e não apenas custo nisso? Veja, vou falar o que é ESG e o que não é ESG. Porque hoje é uma polêmica mundial isso, né? O ESG, eles são investimentos que consideram questão de governança, questões sociais e questões ambientais. E hoje, investido em ESG, são 37 trilhões de dólares. O PIB anual do Brasil é 3 trilhões de dólares. Ou seja, é mais do que 12 vezes o PIB do Brasil. Então, o mundo está olhando cada vez mais para isso. Só que ESG é a busca por lucro. É a busca por lucro que esteja fazendo o que vai ser o mínimo, que vai ser respeitar a sociedade, que vai ser respeitar o meio ambiente, que vai ser respeitar a governança. E governança, às vezes, é não mentir. Quando você vende, por exemplo, uma empresa, você tem que dizer o que você deve, o que você não deve, quanto você fatura, quanto você não fatura. Todos os grandes escândalos de governança são relacionados a isso. Ou ambiental. Vamos pensar na pessoa que pega lá um carro movido a carvão. Você acreditaria nesse negócio movido a carvão? Nunca tinha ouvido falar ainda, né? Não, num carro movido a carvão? Sabe por que não? Porque o custo vai ser muito caro, vai ser poluente, vai ser muito negativo. Então, quando você fala assim, aquela empresa respeita o meio ambiente, muitas vezes é que ela tem uma eficiência maior. Aquela empresa respeita a governança, quer dizer que ela tá tão eficiente que ela paga os impostos dela em dia, que ela pode falar o que ela vende ou não. Então, o pequeno empresário, às vezes, vê isso como um custo, mais ou menos como compliance, que a governança ali se associa ao compliance. E o social é muito erroneamente visto. Porque você pega, por exemplo, uma empresa que gera emprego para 1.000 pessoas. Ela é uma super empresa ESG. E, às vezes, ela trabalha com plástico ou trabalha com outra coisa. Agora, a questão é como que essa empresa faz isso para ela poluir o menos possível dentro daquela atividade dela, para ela beneficiar a sociedade o máximo possível e para ela ser responsável com governança. Então, o ESG virou para, vamos dizer assim, para grandes investidores um selo de que essa empresa está no caminho correto.
Agora, o que acontece para o pequeno empresário? Muitas vezes o pequeno empresário fala, isso é uma frescura e é um custo muito grande. Porque ele não tem tempo de ir lá, de entender o que é reciclável, de eu vou fazer compostagem, eu vou tirar foto todo mundo vestido de verde. Isso é uma farofada do ESG. Normalmente tem uma grande mentira atrás. Mas a empresa buscar seguir a legislação ambiental, não produzir, usar o equipamento ótimo, fazer a coisa para o meio ambiente, é uma coisa que muito provavelmente seja lei no futuro, e tenham leis mais incisivas, porque é o recurso natural que vai ser do futuro, Sim. que é da próxima geração, que não é da sua. Sim, é uma responsabilidade grande. E a parte social, com a desigualdade do jeito que está se configurando, com as questões sociais tão prementes e efeitos que aí eu não falo nem da desigualdade. A desigualdade ela pode existir, mas muitas vezes até a pobreza, né? Os malefícios que ela traz. Isso também é importante, saber onde minha empresa contribui com a sociedade. Onde aquele empresário... Aí eu volto para a minha história, para fazer um storytelling e ligar bem essa parte de investimentos, de ser um investidor. Os gestores de investimento, meus concorrentes, são preparados desde criança. Aprendem diversas línguas, têm uma educação muito boa e tal, estudaram fora, moraram fora. E eu sou um gestor igualmente a eles, com CGA, com tudo isso, e eu fui preparado desde pequeno também. Só que eu fui preparado, por exemplo, trabalhando na empresa do meu pai, vendo o que ele fez de certo, vendo o que ele fez de errado. Na prática. Vendo a minha família da classe média muito focada em estudos, em ser bom, em ser eficiente, em trabalhar. Então, eu me preparei, por exemplo, dessa forma. E a gente vai ligar com um pequeno empresário, a parte social de ESG. Meu pai, quando a empresa estava indo mal, ele se preocupava com os funcionários. Ele se preocupava como aquelas pessoas iam se realocar. Quantas famílias que dependiam daquele negócio. Então, o empresário tem que sair um pouco desse olhar do preconceito e muitas vezes pensar no que ele pode fazer. Se é pôr um cestinho de lixo reciclável, eu vou pôr. Porque da mesma forma como você não abre a janela do carro para jogar lixo na rua, você pode dar um destino melhor para aquilo. Então, ESG é fazer o que você pode, com o máximo de eficiência. Então, é dessa forma que eu vejo. Agora, os exageros que tem, né? Ou como isso, às vezes, é argumento político, de coisas que não são justas, né? Não analisam a verdadeira realidade daquele empresário ali, eu também acho que tem que ser visto com cuidado, com carinho. Polarizar, né? Polarização nunca é bom, então, em todos os aspectos. Perfeito. Dani? Olha quanta coisa. Agora, aqui eu vou gostar muito de ouvir você falar, diante de tanta informação e gurus na internet, como eu consigo filtrar o que é relevante e em quem eu posso confiar para me guiar nos investimentos e no futuro do meu negócio? Dani, pergunta incrível. Pergunta muito interessante, muito mesmo. Eu sou, por exemplo, regulado pela CVM. Eu pago uma taxa grande para a CVM, igual um banco para ser regulado. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. Se eu chegar para a Dani, se eu chegar para a Luciane e falar invista aqui, invista ali, eu não posso fazer isso sem fazer uma análise de vocês, sem explicar o que é o risco. Uma pessoa que não é regulada, ela pode falar qualquer coisa. Ela pode falar assim, certeza, se você investir aqui nessa empresa, você vai ganhar tanto de rendimento. Mas como é que ela está falando? Como é que vai ser o futuro? Tem uma frase que é, economistas são ótimos adivinhos do passado. Aí fica fácil. Então, o que acontece? A pessoa não pode te falar qual que é o futuro. Quanto vai ser essa relação? Ela pode te falar qual que é o risco, qual que é a probabilidade, o que ela acha que ela vai acontecer. Então, nesse ponto de vista, a humildade da pessoa traçar um plano sólido, trabalhar uma estratégia, já é um grande diferencial. Outro é, por exemplo, ter uma regulação. Eu tenho uma regulação que eu não posso falar o que eu quiser, não posso falar abobrinha. Eu posso achar que vai acontecer tal coisa, mas eu não posso falar. O meu concorrente pode.
Mas o meu concorrente não pode gerenciar um fundo de investimento, meu concorrente não pode prover algumas soluções para empresas. É outra seara, mas ao mesmo tempo é isso. Você saber filtrar qual que é a fonte daquela informação e o que está sendo vendido para você. Entendi. Se é uma venda ou se é uma estratégia. Explica o que é CVM para quem vai assistir. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, é onde toda a lei de investimentos tem no Brasil. Que é aquela coisa que o pessoal fala, é o policial do mercado de investimentos. E é muito importante. É muito importante. Para garantir que tenha bons profissionais, para cobrar regras de conduta. Então, eu vejo de forma muito positiva. Você saber que o seu dinheiro não vai ser roubado, né? E eles têm bastante problema para lidar. Viu? Imagino. Não é só a gente, não. Então, falando ainda de guru de internet, o que mais tem é problema para gerenciar. Com certeza. Porque nada impede as pessoas de ter opinião também, né? E gestor de investimento também erra. Isso tem que estar muito claro. A gente vai sempre buscando otimizar, buscando estratégia, buscando fazer a coisa certa. É que quando chega nessa questão de guru de internet, tem muitos que fazem uma imagem na rede social que não tem nada a ver com a realidade, né? Eu sempre gosto de falar que aluga carro, mansão e sai fazendo coisa. E aí para conquistar uma autoridade que ele não tem ainda, porque a autoridade você conquista com o tempo de mercado, né? Trabalhando, trazendo cases reais, ver pessoas reais para a prova social, né? Da clientela que você trouxe. E, infelizmente, tem muito guru mesmo, é o que a gente fala, né? O guru, ele acaba enganando muita gente, né? Então, tem que saber separar o joio do trigo. Por isso, é tão importante ter entrevistas assim como a sua para a gente aprofundar e as pessoas poderem conhecer mais e saber quem é uma pessoa séria, né? Como você, que é um agente afiliado, que se diz, não? Eu sou gestor de investimentos. Não, mas da CVM você é? Administrador de carteiras, mas sou regulado. Regulado, Regulado, ela me fiscaliza. Isso. Então, se eu fizer um investimento, ela vai analisar o que eu falei, o que eu prometi, o que eu não prometi, se eu falei a verdade. Eu não vendo investimento. Eu administro, então eu tenho responsabilidade fiduciária. Se de alguma forma eu pegar o dinheiro de um fundo ou de alguém e tudo mais, tem que ter uma tese do porquê aquilo foi feito. Sim. Aí uma coisa que você falou, a venda de autoridade, às vezes ela não é muito baseada no conhecimento, ela não é muito baseada no esforço, na experiência. A minha experiência, ela não veio só do que deu certo. Sim. Eu não posso vender que eu construo as coisas só com base nisso. Eu construo as coisas com o deu certo, o que deu errado é parte do que faz eu ter o conhecimento que eu tenho. Sim, eu aprendo com cada empresário, com cada investidor, busco pelo menos saber como lidar com as determinadas situações que às vezes eu nunca vi. Então, essa coisa da rede social de vender, eu tenho uma mansão, eu tenho um iate, eu tenho um avião. Né? Olha, isso não é uma prova de eficiência. Você tem que ter conhecimento. A CVM exige que você passe numa prova difícil, que você mostre que você sabe o que você está fazendo. Agora, se você tem ou não uma mansão, se você mora numa casa de 10 quartos ou de uma, e isso nem quer dizer o dinheiro que você tem. E aí tem uma coisa assim, às vezes a pessoa herdou. Sim. Qual que é o problema? Ela herdou, agora ela tem a mão de Midas, que tudo vai funcionar. Eu gostaria também de ter dado uma boa quantidade de dinheiro, mas herdei conhecimento, boa educação, valor. Herdou a vontade de buscar. Herdei o DNA empreendedor. Ou seja, você tem toda, né, além do que você já teve desde lá do começo, você na prática que você sente a dor do cliente, vê, acompanha, né? Tem os diagnósticos diariamente de empresas assim. E isso é interessante. Quando a gente fala de internet, que são pessoas, igual na área de coach, as pessoas aproveitam as vulnerabilidades, né, das pessoas e acabam inserindo aquilo. Não, eu vou ganhar dinheiro com isso. E a gente vê isso a todo momento, né, Fábio? Mas é interessante, olha. Eu queria fazer a pergunta e eu já... Não, imagina, eu acho ótimo.
Mas é isso, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque rede social, eu trabalho com isso, né? Sou estrategista digital e eu faço posicionamento de pessoas, de empresas, empresários, profissionais liberais. E posicionamento é como eu quero ser visto e lembrado na mente do meu público. Mas eu não faço posicionamento de uma pessoa, por exemplo, que não tem toda essa bagagem por trás. É a primeira análise que eu faço, o cliente chega, nos analisa para entender se a gente vai fazer o que está prometendo, mas eu analiso aquele cliente também. Se não bater a história do cliente com aquele posicionamento que ele quer ocupar, eu não pego aquele projeto para fazer, porque você está mostrando uma autoridade. A gente precisa mostrar a autoridade das pessoas no online. Quando a gente estuda, né, vai buscar conhecimento, nós conquistamos uma autoridade offline. E a gente precisa trazer isso para o online, que foi o Bill Gates que disse que quem não tivesse na internet não teria negócio. A gente não sabia que era aqui, ó, na palma da mão do celular. Então, a internet é isso. Então, hoje, além de ter autoridade offline, temos que ter a online. E, por conta disso, muita gente se aproveitando. Eu concorro com gente que faz depoimento falso em aplicativo e compra depoimento de vídeo falso, porque tem gente que aceita R$100 para gravar um depoimento de vídeo para falar que a pessoa foi cliente da pessoa, para depois vender curso, para vender consultoria. Eu dou assessoria de marketing, né? E assim como eu, vários tipos de profissionais. Então, a gente precisa estar o tempo todo falando dessa realidade para que as pessoas aumentem o nível de consciência delas para procurar profissionais sérios e investigar a vida da pessoa, investigar, vai no LinkedIn, pega informação com outras pessoas, né? É importantíssimo, né? Você é regulado pela CVM, né? Nós temos nossas carteiras de clientes que vão poder contar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito, então tudo isso é importantíssimo. E se você pudesse dar uma lição fundamental para cada pequeno empresário hoje, ou futuro investidor que está nos ouvindo, para aplicar hoje no seu negócio ou na sua vida financeira, qual seria? No seu negócio ou na sua vida financeira, eu acho que é sonhe com direcionamento. Sonha sabendo que você vai ter que abrir mão do controle, vendo os parceiros que você precisa ter, coloca o dinheiro como seu parceiro, abre a ideia para sócios, areja a sua cabeça, pergunta para as pessoas, deixa as suas dúvidas ter várias percepções diferentes de diferentes soluções. Porque você vai conseguir novos horizontes. Excelente. Com o que você já tem, você já sabe o que você vai ter. Com o que você vai ter o que você quer, não com o que você já tem. Tá. Excelente. É isso, é sair daquele foco e olhar de cima, é olhar de águia mesmo, né? Precisa ter um olhar de águia. E olhar de águia sobre o seu próprio negócio. Por isso que viajar é tão bom, né? Porque você sai e você já começa a olhar as coisas melhor. Mas para ser empreendedor, empresário no Brasil, tem que ter resiliência. Meu Deus, olha, é todo dia resiliência. Mas a paixão que nos move faz nascer essa resiliência todo dia, né? E andar junto também com outras pessoas que comungam do mesmo propósito. Às vezes até um concorrente, mas que não é concorrente, acaba virando um parceiro de negócio, porque no mesmo mercado, de repente, um até pode ajudar o outro, porque uma concorrência saudável também estimula muitas pessoas, né? Então, que incrível. Como que nós estamos de tempo, Sérgio, que eu já perdi totalmente o tempo? Falta 7 para 1 hora. Ah, maravilha, temos tempo, que coisa boa. Temos mais perguntas aqui, Fábio, para te fazer. O direcionamento, eu lembrei foi Leila, né? A Leila que disse do foco. Quando ela começou, né? Uma moça que a gente fez a live. Ah, Érica. Érica. E aí ela disse assim, obrigada. Aí ela falou assim, nossa, quando ela começou a ter foco naquilo que ela fazia, aí o negócio deslanchou. Então, o que você disse sobre direcionamento é fundamental mesmo, porque isso te dá um norte, né? Aonde você quer chegar? Aonde que eu quero chegar? O que eu quero... qual que é a minha missão? Tem que ter essa clareza de missão, valores, tudo isso, né? Na sua empresa, no que você quer. E focar e ficar bom naquilo. Buscar as competências, né? Até ficar bom. Fazer até dar certo. Exatamente. A Cássia, a atriz da Globo, a Cássia Kiss, né?
Uma vez eu vi uma frase dela falando, é fazer sem preguiça, de novo, e fazer até dar certo. Eu falei, gente, que coisa linda, é um mantra, né? Fazer até dar certo e buscar conhecimento. Eu sou muito a favor de buscar conhecimento. A Dani estava falando de ter foco, né? E tem uma frase que eu gosto também, eu não sei de quem que é, mas faça o possível hoje para fazer o impossível amanhã. Nossa. Então, o empreendedor, ele não trabalha num cenário onde ele conhece tudo, de previsibilidade. Previsibilidade, ele consegue muito mais numa renda fixa, nos grandes players, dizer, esse setor está indo muito bem, não está indo muito bem. E mesmo assim, você vai ver que a maioria tem muitas dificuldades, né? Em fazer isso, mesmo seja market rotation, outra tese. Agora, você vê que você fez todo o possível, todo o melhor, e aí você pega, que vocês falaram, missão, visão e valores. O que é a visão? É algo que a sua missão colabora com a sociedade. É algo onde os seus valores agregam com a sociedade. Então, você chega e fala assim, eu quero ser a pessoa que propicia estas soluções, porque eu tenho essa história, porque eu tenho essas competências. Aí vem o foco. O foco não é aleatório. O foco é entregar valor. Entregar valor. Que tudo. Excelente. Nossa, ele vai falando, vai passando um filme em entregar valor. Muito bem. Até do próprio Conexão 3D, você vai falando e a gente vai visualizando isso. É muito incrível. E existe alguma crença ou erro que você teve no começo da sua carreira e que hoje você vê com outros olhos? Eu acho que o maior erro que eu tive foi achar que tinha que ser fácil empreender. E que eu já estava preparado. É todo dia. E isso não é uma verdade. A verdade é que a gente está todo dia aprendendo, vencendo resistências, criando a nossa história. Então, através dos problemas que a gente tem, a gente vai criando a nossa história. Isso é tudo que você tem. Como empreendedor, como empresário, você vai criando a sua história. O que você não pode é amassar ela e jogar ela porque tá difícil, porque parou em alguma dificuldade. Aí entra um pouco aquela questão que a gente estava falando, de ver os remédios certos, de ver a solução para cada problema e buscar alocar da forma correta. Chegar num valor maior. Porque no final, se você vai entregar um valor para a sociedade, você tem que chegar no máximo valor da sua empresa. Tem que chegar no máximo valor. Seus investimentos vão trabalhar para isso. A gente falou que o nome do podcast é Investimentos em Ação. Os seus investimentos têm que estar em ação para você conseguir entregar, aumentar o seu valor ao máximo e entregar o máximo de valor de volta para a sociedade. Ai, gente, que inspirador, né? Nossa, E eu já fico pensando que o Conexão 3D está fazendo isso, e como a gente pode fazer melhor. Olha, que tudo, viu? E assim, é a vontade de fazer é que faz ficar melhor do empreendedor. Tem um outro podcast que a gente fez, que a gente entrevistou aqui o Jackson. Aliás, não foi, ele participou num outro que a gente assistiu, que foi um participante. E ele falou assim, nossos pais não sabem a receita de ficar milionário. Então, quando o filho vira assim, fala, não, pai, meu sonho é ser empreendedor. Não, você tem que prestar concurso público. Minha mãe queria que eu presta concurso público, você vai ter uma vida mais sossegada. E falei, mas sempre tive o bichinho do empreendedorismo, de vendas, disso, de marketing. E nossos pais, eles não têm receita para ficar milionário. Ninguém tem essa receita. Então, muitas vezes, quando você vai empreender, a família fica com um olhar, e às vezes um bico desse tamanho, até que depois dá certo. E falar, mas eu sempre acreditei nessa menina, eu sempre acreditei nesse rapaz, nem eu sabia que um dia... Então, assim, é você acreditar na tua história, gerar valor no teu negócio, até que ele comece a entregar valor para a sociedade. E você falou de uma questão muito do acreditar no seu valor. O que você vai ter? Você está pedindo, vamos dizer, do dinheiro, que a gente chamou lá o investidor do dinheiro. Sim. Seja o credor que vai salvar a sua empresa, seja o mecanismo e tal. Esse dinheiro vai vir porque ele precisa acreditar em você. E quem vai ter que convencer ele a acreditar em você? Você mesmo.
Você mesmo. Então, eu não vejo essa dor do empresário, das pessoas não acreditarem em mim. Fica chorando, Ninguém se me vitimizando. viu. Eu não consegui. Porque esse exercício é o que faz um empreendedor, uma empreendedora chegar no melhor dele. Mesmo que depois a pessoa tenha uma carreira, então uma hora ela foi CLT, trabalhou para uma empresa, uma hora aprendeu muito, uma hora ela foi empreendedora, aprendeu muito, uma hora ela vai construindo a história. Mas nessa construção da história, a parte de empreender, ela modifica totalmente a pessoa, que ela aprende a acreditar nela. Aí ela vai convencer o dinheiro a estar do lado, ela vai convencer os parceiros comerciais, as pessoas vão chegar e vão falar, olha, vamos fazer um podcast, vamos fazer um collab, olha, vamos fazer sei o quê. As portas vão se abrindo. E quando você vê, eu atendi bem uma empresa. Essa empresa foi e falou, ele atendeu super bem. Gerou 2, 3 e por aí foi. Vai vendo essa evolução. Então, todo trabalho bem feito, toda vez que você consegue também acreditar em você, é uma pequena conquista. Eu acho que empreender é a história de colocando tijolinho por tijolinho. Eu falo do posicionamento, tijolinho por tijolinho. É acreditar. É você se vitimizar, é você dar 10 passos para trás. Porque a partir do momento que você acredita em você, acredita no seu potencial, você está apto para levar as coisas e ter resiliência para as dificuldades que vão surgir, não adianta. E o dinheiro, eu acredito muito nisso, que o dinheiro, ele só vem para você quando você aprende a gostar dele e aprende a valorizar ele. Aprende ter disciplina, tratar e assim, e você acreditar em você, acreditar que você pode fazer, porque aí é consequência. O dinheiro é consequência. Do que você está fazendo ali. Do que está fazendo bem feito. Do que está fazendo bem feito. Fábio, tem uma outra perguntinha aqui. Se você pudesse voltar ao início da sua jornada e dar um conselho ao Fábio de 10 ou 15 anos atrás, qual seria? Volta lá atrás. Eu tô voltando lá atrás. Eu acho que seria mais paciência no meu caso, porque essa coisa disso é verdade, a aparência, mas essa coisa de tijolinho por tijolinho, a gente ter uma consciência disso é muito importante, né? Uhum. E é aquela mesma coisa que você falou, tratar o dinheiro com respeito, tratar o dinheiro com disciplina, tratar o seu desenvolvimento também dessa forma. Nunca chegar e dizer, eu tenho... essa coisa do milionário se tornou uma escravidão para muita gente. Elas acham que a vida começa quando você tem 1 milhão, ou começa quando você tem 1 milhão de seguidores, ou começa... A vida é todo dia. O empreendedor, ele faz diferença na vida das pessoas de forma pequena, de forma grande. Às vezes você pega uma empresa, você não consegue solucionar todo o problema dela. Você soluciona uma parte. Uma jornada. É uma jornada das coisas, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, não... E com muita sede ao pote. Então, eu leio isso, para mim, hoje, essa questão de fazer as coisas com paciência. Muito bom. Com certeza. A gente vai vendo tanta coisa que tem em comum, né? De coisas que ele fala, de coisas que a gente já acredita, e a gente vê que não é por acaso que as pessoas vão chegando no Conexão 3D. Então, você vai falando e eu fico rindo aqui, porque eu falo, gente, a gente pensa igual, a gente tem um pensamento muito bom. E quando o empresário tem um faturamento pequeno, Fábio, parece impossível para nós, para eles investirem. Como equilibrar o caixa do negócio e ainda criar uma reserva de investimento? É possível isso? É possível. É possível. Ele tem que entender o valor do dinheiro em cada momento. O dinheiro que ele vai pagar, para quem que ele vai pagar, e ele tem que exigir que aquilo dê um valor de volta para ele. Então, ele vai investir naquilo que vai dar um valor para ele, vai dar um retorno para ele, vai fazer ele favorecer, ele vai passar a ter geração de caixa. Vai investir naquilo que vai fazer ele ter geração de caixa. Teve geração de caixa, a coisa está fluindo, ele vai começar a guardar aquele dinheiro. Porque dinheiro gosta de dinheiro. Com certeza. E a receptividade assim, dos empresários? Você tem muita resistência? Assim, quando você fala, olha, a gente faz o diagnóstico, olha, a gente precisa fazer isso, assim. Você encontra muita resistência aí nesse meio, nas suas consultorias?
Eu encontro um pouco de resistência, muito do empresário dizer que sempre foi assim. Eu nasci assim, eu sou A síndrome de Gabriela. Sempre foi assim. Mas é a mesma coisa o celular. Você já viu quando você instala um aplicativo novo? É. Esse aplicativo novo faz coisas diferentes? Às vezes você não sabe o que é aquele aplicativo. Você fala, o que será? Você olha ele meio estranho e tal. É a resistência inicial. Quando você começa a mexer naquele aplicativo, você fala, pô, é fácil. É. Então, o mercado financeiro vem com um monte de nome que é inglesado, valuation, isso, aquilo. O cara não tem saco para aprender e nem precisa. Ele precisa entender o que aquilo significa de prático para a empresa dele, para os investimentos dele. Se é uma família, alguém que está fazendo investimentos, ela precisa chegar no ponto que ela faça a leitura correta. Eu sou muito contra, assim, por exemplo, falando da administração de carteiras, Luciana e Dani. Vocês investem, vocês não precisam fazer PhD em investimentos se vocês tiverem o Fábio, que é uma pessoa de confiança fazendo. Sim. Mas eu tenho a obrigação de traduzir para você de uma forma que você entenda e que você possa tomar decisão. Que você possa falar assim, ó, isso aqui eu gostei, isso aqui, ó, você está correndo um risco que eu não estou gostando, para. Então, uma parte também é essa tradução. É a mesma coisa que eu vivencio como professor. Eu tento ver, eu olho para os alunos, eu falo assim, esse entendeu isso, esse entendeu aquilo. É como você falou, a pecinha da coisa. Eu falo assim, esse cara está faltando essa pecinha, aquele está faltando essa pecinha. Deixa eu tentar levar isso de outra forma. Mas a pessoa, ela precisa ir incorporando aquilo dentro da capacidade dela. Entendeu? E é uma questão de mexer com o aplicativo. A menos que eu chegue e uma das partes fale, ó, quero só que você está muito bem aqui, eu entendi o suficiente, tinha X dinheiro na minha conta, agora tem mais, é isso que eu queria entender. Tá bom. Ainda assim, tem que ter uma interlocução. Ó, agora eu quero fazer uma viagem. Ó, agora eu quero comprar uma casa. Ó, agora meu filho vai não sei o quê, não sei que sonho que eu tenho. Ó, antes eu não tinha um sonho, agora eu tenho, mudou. Então, isso é uma comunicação. Sim. Mesmo que esteja bem alinhada, é uma comunicação. Eu tinha tal sonho, mudou. Eu não tinha um problema, agora eu tenho. As pessoas passam também por isso. Sim, sim. E a parte financeira é um protetor da estratégia de vida da família. Quer seja do empresário, quer seja da família, quer seja da pessoa física, né, que está começando a vida. Do professor. Do professor. Do empreendedor. E você tem algum curso digital? Eu tenho um curso de extensão que chama Finanças 360 Graus. Uau. É um curso de extensão com a Facop e a gente estou trabalhando, ainda não está, é um pré-anúncio, vamos dizer. Ah, legal. Eu estou trabalhando uma pós-graduação no mercado financeiro. Essa pós-graduação já vai ser, uma pós-graduação, Luciana, que ela é para o profissional que ele vai ou não trabalhar no mercado financeiro, ou vai lidar muito com o mercado financeiro, uma tesouraria, o cara que cuida dos investimentos num family office, de uma família e tal. Essa pessoa vai fazer investimento nesse curso, e esse curso vai dar para ela parâmetros para depois ela decidir que caixinha que ela vai se aprofundar. É gestão de investimentos, é como assessor de investimento, é como consultor, é como analista de empresas. Mas ele vai ter o modelo básico para entender o que no mercado financeiro. Bem legal, nossa. Eu já trabalhei para um cliente que dá aulas na Facop, pós-graduação de harmonização orofacial. Então, um abraço pessoal lá da CELDAC. E a Facop, esse curso é online, é EAD? É EAD. Ah, muito bom. Esse Finanças 360, que é o primeiro que já está sendo comercializado, ele traz uma visão 360 do mundo. Do que é os seus investimentos, quem são os profissionais de finanças, o que é uma dívida, como é que você vê o custo dela. É 360 mesmo, para você entender o mundo. Qual é o PIB do Brasil comparado ao PIB dos Estados Unidos, o que é a inflação comparado ao que foi a inflação em 1980. Na verdade, ele busca fazer com que você consiga pensar. A ideia veio de um livro que eu escrevi. Fala do livro. Que foi o Economia 360 Graus. Eu falei, poxa, hoje em dia eu converso com as pessoas, elas têm muito interesse em economia. Em política, em economia, tem muito interesse. Eu não ando de ônibus, mas qualquer lugar, você vai numa fila de um caixa, se ele puder, a pessoa dá uma opinião dela sobre economia, sobre
política, sobre Agora isso, sobre aquilo. estamos assim. E às vezes a pessoa é muito inteligente, mas infelizmente ela fala uma coisa que não tem, Conhecimento é a base. porque ela não tem conhecimento daquilo. E ela entendeu errado, ela leu ou manipularam ela mesmo, Sim, mandaram sim, uma informação para ela que ela entendeu aquilo como representando uma coisa que não representa. Eu escrevi esse livro, porque eu falei, esse livro pode ser o diretor de uma empresa, pode ser um empreendedor, pode ser uma pessoa que gosta de discutir economia e finanças. Essa pessoa vai entender o mundo um pouco melhor contextualizada. Pô, porque os Estados Unidos é Estados Unidos. O que aconteceu? Qual que é o extrato social? Como é que eu vou definir um público para vender? Como que é a pirâmide social brasileira? E eu vou estudando criticamente vários pontos. É claro que não dá para abordar todos, Sim. mas ele passa uma introdução de conhecimento, busca passar uma introdução de conhecimento de pontos muito diversos do que é o mercado financeiro, o que é a economia economia nova, moderna, gig economy, blockchain, crowdfunding, Nossa, é tanta coisa nova todas essas agora, coisas que talvez façam parte do futuro e da realidade da gente, né? Então eu pincelo isso e contextualizo um pouco na vida da pessoa para depois ela buscar mais informação, Aprofundar ter a depois. opinião dela, ter a construção social dela. E o Finanças 360 foi uma ideia de transformar o livro num curso. Só que transformar o livro num curso aplicado ao cara que está mais ali profissional de finanças e está pondo o pé. E às vezes ele precisa ter uma visão um pouco mais crítica de pontos de vista que ele não pensou. Então eu falo de cadeia global de valor, a gente vive na globalização, então quase todos os produtos começou aqui, foi feito na China, o royalties é de não sei quem. E então a gente discute muito coisas para a pessoa ter um pensamento econômico legal. Nossa, muito bom. Qual que é o nome gente. do livro, Fábio? O livro chama Economia 360 Graus. Ele não trouxe para nós, falou que esqueceu. Gente, ele vai ter que voltar aqui, vocês não acham? E Já fica o convite. já tá nas Sim. vendas, tá na Amazon, tá em que plataforma? Tá na Amazon, tá na Livraria Cultura, tá na Drummond. Legal. Não tá em todas as livrarias, né? Porque Não, mas está nas principais. tá nas Nas principais principais, livrarias e acesso na Wiclap. Eu posso depois... Eu coloco também Manda para mim os bastante links coisa que bem. Né, assim, a E o gente curso coloca. também, né? O curso chama Finanças 360 Graus. Tá. Aí tá na Hotmart, tá na You, tá em várias plataformas também. Legal. Bacana, muito Que bom. é Manda o link também, porque eu coloco lá o Manda. link. Gente. Que legal. Divulga no grupo lá também, Sim. né? Ah, vamos divulgar, com certeza. E de tempo, como nós estamos, acho que agora... Agora a gente está em 1h15. Nossa, olha, faltava 7, mas passa fácil. Passou 15. Nem parece, né? Nem Não, parece, não, gente. foi verdade. Que alegria ter você com a gente aqui. Aqui é um mimo, uma lembrança. A gente acredita que todo empreendedor é como um diamante. E todo diamante, as pessoas sabem que veio do carvão, né? Então, uma lembrancinha para representar, para você sempre lembrar muito de nós aqui do obrigado, Conexão. Luciana, Dani, obrigado pelo Pode abrir, por convite. favor. Pode abrir? Diga se você Opa. gostou. Ele está pensando que é um pedaço de carvão, né? Porque eu falei do carvão. Eu fiquei em dúvida, eu falei... esse foi um Mas a pedaço ideia de foi carvão. essa, ficar em dúvida. Mas é o que você representa hoje. Olha, e eu faço bastante churrasco, então eu falei, se me deu carvão, eu vou usar também. Mas aqui já é o diamante, É olha isso só aí. que bonito. Se continuar Muito firme, obrigado, vai sendo vai lapidado ficar. e vai conseguir. Sim, vou guardar num lugar de carinho em casa, lembrar de vocês. E estamos que desejando bom. aí a todos os empreendedores muita sorte. Com Amém. certeza, Obrigada. um empreendedor, um empresário para ser um bom empresário, ou para ser um bom, o Fábio que hoje aqui precisou passar por várias Várias pressões. pressões e hoje é uma pessoa que pode ensinar, que leva todo esse conhecimento para mais pessoas, que vai acompanhar, né, o podcast Sim. e que outras pessoas que vão vir Sim. vai poder acompanhar esse seu trabalho lindo. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado, meninas, Dani, E- Luciana. Deixo aqui para você fazer suas considerações. Bem, obrigado. Eu gosto muito de estar do lado de pessoas empreendedoras de forma geral, mas eu gosto também de estar do lado de mulheres bonitas, empreendedoras. Obrigada. Acho que é muito importante a sociedade ter esse compartilhar, essa troca de energias,
né? A gente criou uma visão de que o homem é muito empreendedor e é verdade, só que a mulher ela é muito complementar ao homem nessa cadeira também, né? Ela cria afetividade, ela cria soluções. Então é isso, nós estamos nessa jornada de muita luta. Todos nós empreendedores somos guerreiros, transformadores de realidade, os maiores empregadores da sociedade. Sim, Parabéns. nós que geramos maiores empregos. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, gente que assistiu, nos acompanha até agora. Obrigado, o nosso diretor de imagem, o Sérgio. Obrigado, Mara Cedro, Hélio Souto. Obrigado, Dani. E se você ainda não chegou para ser entrevistado aqui, não perca a oportunidade. A gente vai deixar um link também para vocês entrarem em contato. Venha fazer parte, porque a sua história tem que ser contada aqui. Sua história pode virar um livro também. A gente está com um projeto aí de coautores. E vamos convidar também você para vir no nosso evento presencial no dia 29/11, que é o Conexão 3D Negócio e Movimento presencial. Vai ser o nosso primeiro encontro. São 5 palestrantes um dia todo, de imersão, muitos empreendedores e empreendedoras, a maioria acaba sendo mulheres, mas os homens também são bem-vindos. São bem-vindos mesmo? Claro que são, imagina. Olha, Com certeza que Então, você tá bom. disse, complementa, né? complementa o Vai outro. complementando Sim. e a gente inspira no trabalho, né? De todos têm uma garra enorme. Sim. E a gente sabe como que é tão árduo empreender, ter um negócio. E a gente super valoriza, né? Sim, precisamos estar juntos para nos sentirmos mais fortes. Com certeza. E é isso. Muito obrigada. Gratidão, gente. Fábio. obrigado, meninas. Obrigado. Obrigado.